Saiba como foram as campanhas de Botafogo e Atlético Mineiro até a grande final da Copa Libertadores da América de 2024. Pois é, chegamos aí no grande dia, aliás, na semana da grande final da Copa Libertadores da América de 2024, que será decidida no dia 30 de novembro em Buenos Aires, Argentina, uma final completamente brasileira entre Botafogo e Atlético Mineiro. E minha missão nesse vídeo aqui é te contar como que foram as campanhas, tanto do Botafogo quanto do Atlético Mineiro, até chegar essa grande final, a segunda do Atlético Mineiro na história e a primeira do Botafogo. E a trajetória desses dois times foi bem diferente, hein? Foi bem diferente mesmo, só se igualando aí mais ou menos na semifinal. Para começar, o Botafogo, ele entrou lá na pré-Libertadores. Lembra que o Botafogo no ano passado estava com o título brasileiro nas mãos, entregou para o Palmeiras e acabou caindo para quinto na última rodada e teve que disputar a pré-Libertadores. O Atlético Mineiro não, entrou direto na fase de grupos. O Botafogo na segunda fase teve que encarar o Aurora da Bolívia, jogar na altitude, conseguiu segurar o empate com gol ali no final do jogo e em casa aí com o show do Júnior Santos, que deixou 4 gols, o Botafogo no Newton Santos fez um 6-0, que era obrigação para um time que chegou, o time que tem com investimento para enfrentar um time Aurora da Bolívia, né? Fala sério. 6-0 foi obrigação, mas o Botafogo teve que disputar uma outra fase, a terceira fase da pré-Libertadores. E aí o adversário não era o Aurora, era o Red Bull Bragantino. E claro que se você pegar a tabela atual do Campeonato Brasileiro, vai ver que o Bragantino está lá afundado no Z4. Provavelmente, se tudo correr como está previsto aí, o Bragantino vai ser um dos 4 rebaixados para a Série B, que seria uma tragédia para o investimento deles, uma empresa de fora, né? Só que aí, naquela altura, o adversário era bem difícil, o pior possível para o Botafogo, que na ida, jogando em casa no Newton Santos, venceu por 2-1 e na volta chegou até abrir 1-0 ali, mas tomou o gol de empate, teve que segurar o jogo até os minutinhos finais e dessa maneira dramática o Botafogo do Arthur Jorge chegou até a fase de grupos da Libertadores. O Bragantino ficou pelo caminho. A partir daí também entraram os outros times brasileiros, como o Atlético Mineiro, que segundo o sorteio dos grupos caiu no grupo G, que tinha como adversários aí o Peñarol, o Rosário Central e o Caracas da Venezuela. Um grupo bem equilibrado, bem chatinho, né? Com exceção do Caracas. Foi justamente a estreia do Atlético Mineiro, que derrotou o Caracas lá na Venezuela por 4-1 logo na estreia. Foi o brasileiro que teve a maior facilidade na primeira rodada. Depois venceu o Rosário Central em casa por 2-1. Depois venceu o Peñarol num jogo bem difícil por 3-2 e fechou os 3 jogos do primeiro turno, vencendo os 3 jogos. 100% de aproveitamento, 9 pontos. E aí na quarta rodada o Galo foi até a Argentina, derrotou o Rosário Central por 1-0. Esse sim foi um jogo dramático, hein? Porque derrotar o Rosário Central lá não é pouca coisa não, foi bem difícil, hein? O Galo venceu por 1-0, já fez 12 pontos, aí praticamente colocou a vaga no bolso para as oitavas de final, com uma facilidade tremenda num grupo que era considerado um grupo chato. Porém na quinta rodada, que já era para a classificação do Galo, o time perdeu para o Peñarol por 2-0. Enquanto que o Rosário Central derrotou lá o Caracas goleando. E aí muita gente, será não? O Galo fechou essa quinta rodada mesmo com a derrota, já classificado para as oitavas de final. E aí foi para a última rodada só cumprir tabela contra o Caracas, que até a primeira colocação já estava garantido, enquanto que o Peñarol e o Rosário Central se pegaram lá no Uruguai para ver quem iria conseguir a segunda vaga. O Peñarol conseguiu, em segundo lugar, o Galo goleou o Caracas por 4-0 de novo e assim conseguiu a vaga para as oitavas de final em primeiro lugar. Mas agora eu vou contar do Botafogo. Antes disso, dá um pause. Se estiver gostando do vídeo, deixa aquele like, me ajuda aí, por favor. Também, se não conhece o meu canal, já se inscreva, acione o sino das notificações, o ritual de sempre. Todo vídeo eu sempre peço isso, seja vídeo longo ou vídeo curto, porque isso vai me ajudar muito. Mas a principal ajuda atualmente está sendo comentários aqui embaixo. Então, escreva sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gostou, não gostou do vídeo até agora? Torce para o Botafogo, torce para o Atlético Mineiro, qual foi a melhor campanha, deixei passar alguma coisa, escreva qualquer coisa nos comentários, já vai estar me ajudando aqui, beleza? Como eu falei, a história desses dois times na Libertadores até a final foi bem distinta, bem diferente. O Botafogo, que começou na pré-Libertadores, entrou na fase de grupos, caiu no grupo D, que tinha o Junior Barranquilla da Colômbia, a LDU do Equador e o Universitário do Peru. A estreia do Botafogo ainda não era o Arthur Jorge, foi contra o Junior Barranquilla no Newton Santos e o time perdeu, foi uma derrota bizarra, aí perdeu por 3-1, o Botafogo ainda estava naquele modo 2023 ainda, entregando tudo, né? O Botafogo sofreu essa derrota dura aí. E aí na segunda rodada, já com o treinador novo, esse Arthur Jorge, eu sempre lembro dessa história, o Botafogo estreou contra a LDU lá fora, o primeiro jogo do Arthur Jorge, aliás, a estreia do Arthur Jorge.
e ele meteu 4 atacantes logo na estreia, no jogo contra a LDU fora de casa, na altitude. O Botafogo perdeu só por 1-0, mas muita gente já viu evolução na postura do time. Tanto que na sequência o Botafogo aí deslanchou, venceu o Universitário por 3-1 no Newton Santos, venceu a LDU por 2-1 também no Newton Santos, foi até o Peru, derrotou o Universitário lá no Monumental de Lima por 1-0, e na última rodada, disputando aí a liderança contra o Junior Barranquilla, o Botafogo estava ali ponto a ponto com o Barranquilla, os dois estavam com 9 pontos, mesma pontuação, ainda tinha a LDU correndo por fora, porém o empate ajudou os dois times, o jogo ficou 0-0, o Barranquilla ficou em primeiro lugar com 10 pontos e o Botafogo em segundo lugar também com 10 pontos, perdendo no saldo e no confronto direto. A partir de agora entramos nas oitavas de final, aí é o mata-mata, né? Ida e volta, quem perder fica. Aí sim eu acho que as coisas começam a se igualar, o Botafogo começa a engrenar tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores, o Botafogo do Arthur Jorge, tanto que o time já pega pedreiro, Palmeiras, e como ficou em segundo lugar no grupo, o Botafogo pegaria, segundo o sorteio, algum time que ficou em primeiro de qualquer grupo, com isso decidiria fora de casa. Primeiro jogo contra o Palmeiras, Newton Santos, o Botafogo vence por 2-1, uma grande vitória, e aí fora de casa, um jogaço no Allianz Parque, e eu não estou falando do jogo de ontem, né, que eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, dia 27 de novembro, o jogo de ontem, terça-feira, 26 de novembro, o Botafogo bateu o Palmeiras por 3-1 no Allianz Parque e colocou a mão na taça do Campeonato Brasileiro de 2024. Porém, o Botafogo já tinha feito crime nas oitavas, no jogo da volta contra o Palmeiras, na Libertadores, abriu 2-0 no jogo perfeito, mas no final tomou 2 gols, tomou o terceiro gol, porém esse gol foi anulado, devidamente anulado, senão seria pelo menos o jogo iria para os pênaltis, poderia ser uma eliminação bizarra do Botafogo, e ainda teve uma bola na travessão do último lance. Resumo, o Botafogo avançou para as oitavas, modo Botafogo, né? Aliás, avançou para as quartas, né? O Atlético Mineiro teve que encarar o São Lourenço, olha, o Galo empatou lá na Argentina 1-1 com o São Lourenço, e na volta teve que vencer por 1-0, um jogo bem difícil, um jogo bem truncado, o Galo venceu só por 1-0, mas foi uma vitória maiúscula, e assim avançou para as quartas de final, e os dois já estavam começando a aparecer como alguns dos favoritos ao título. Porém, nas quartas de final, o Galo teve que encarar o Fluminense, perdeu por 1-0 no Rio, no Maracanã, e foi uma derrota bem doída ali, que colocou até em xeque o trabalho do Milito, técnico argentino aí. Só que aí o Galo na volta bateu na Arena MRV por 2-0 Fluminense. Foi uma virada sensacional e assim o Galo, muito parecido com a campanha de 2013, né, que o time revertia sempre na volta, porém era nos pênaltis naquela época. Aqui o Galo na bola reverteu 2-0 e foi para a semifinal. O Botafogo teve uma missão dura com o São Paulo, jogando em casa, ficou 0-0 no Newton Santos. Fora de casa, chegou a abrir 1-0 no Morumbi, tomou o gol de empate e aí teve que garantir a vaga nos pênaltis. E assim o Botafogo voltava à semifinal de Libertadores depois de muitos anos. Mas o que o Fogão queria mesmo é chegar pela primeira vez na história em uma final de Libertadores. Para isso teve que encarar o Peñarol. E no jogo da ida foi o 5-0 inesquecível. Botafogo 5, Peñarol 0 na ida. E depois de muita confusão, né, que teve aquela confusão toda aqui no Rio, lá na volta o Botafogo meteu um time misto, chegou a perder o jogo por 3-1, porém a vaga já estava praticamente garantida no primeiro jogo. Botafogo na final. E o Atlético Mineiro fez a mesma coisa, porque meteu 3-0 no River Plate na Arena MRV em casa na ida, com o show do Davidson, deixou 2, e um deles um golaço, hein? E aí na volta segurou o River Plate lá na Argentina por 0-0 no Monumental de Nunes, e agora vai voltar para esse mesmo estádio para a grande final contra o Botafogo. Gostou do vídeo? Não deixou o like lá, deixa o like aqui agora, escreva aqui embaixo nos comentários quem vai vencer a Copa Libertadores de 2024. Eu vou escrever aqui, Atlético Mineiro vai ser o campeão da Libertadores 2024. Concorda ou discorda comigo? Escreva aqui, navegue na playlist da Libertadores que eu vou deixar como recomendação aqui no final. Valeu?